Fala piazada, tudo jóia? Aqui é o JP e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo sobre posicionamento em Nineko. Vamos lá. Primeiro ponto que você tem que ter em mente quando está fazendo uma luta no Nineko é o que o seu time faz de fato, o quão efetivo ele é e qual a habilidade de cada um, tanto do time adversário quanto o seu. Por que isso? Porque não adianta nada você simplesmente mexer as peças, mas não entender a lógica por que você está fazendo aquilo. Um exemplo bem clássico é o do Pan. O Pan, basicamente, ele tem o maior dano do jogo quando se fala em alvos target. Ou seja, ele vai eliminar o inimigo que ele achar pela frente. Se ele não eliminar o inimigo, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Vai estar colocando em frente a uma passiva que tem olho dólar, ou um revival. Então, a ideia do boneco é você acabar com algo mais rápido possível. Então, sempre posicione ele para que ele alcance esse objetivo. Salvo raras exceções, por exemplo, vai que você encontra um Hilt que está bem mais evoluído, então você vai colocar à frente para que o Pan ele dê o máximo de dano possível e no máximo duas ults ele consiga eliminar o inimigo, senão o teu time também vai ajudar. O segundo ponto é achar que só porque você tem uma comp de dano em área, você não precisa posicionar, só jogar na tela, dar o clique e é isso que vai fazer você ganhar. Provavelmente você vai ganhar bastante lutas, mas você também vai deixar de entender a lógica do jogo e também vai perder lutas que o detalhe ele importa. Um exemplo disso, por exemplo, é você conhecer a armadura do seu personagem. Se eu tenho dano em área e eu estou perdendo luta por pouco, é claro que eu vou colocar os meus bonecos que tem armor onde o inimigo está aplicando a maior base de dano dele no caso. Por exemplo, se eu estou contra um time de Spear, eu vou colocar ali talvez o peão que tem um pouco mais de armadura atrás, vou colocar o Hilt e os meus bonecos um pouco mais frágeis, eu vou deixar ele tomando dano ataque básico na frente, justamente porque o ataque básico ele vai tirar vida? Vai, mas vai ser menos efetivo quando o usuário usar a skill. Então vamos lá, eu vou deixar aqui alguns pontos lógicos para você ter ciência quando está fazendo o posicionamento. Primeiro ponto, você tem que ter clareza, qual que é a área que o inimigo vai atingir. É em linha? É em vertical? É em área? O segundo ponto é, qual é a peça do meu time mais efetiva contra o time adversário em questão? E por último, mas que você também deve prestar bastante atenção, é na passiva, na terceira passiva especificamente do oponente. Por quê? É ali que você vai ver se o inimigo vai estar dando dano verdadeiro, se ele vai ter algum tipo de burn, algum debuff no seu time, que é onde a maioria do pessoal peca. Por quê? Ele sempre olha primeiro a hand e o chapéu, né? Acaba deixando passar aí a terceira skill. E é efetivamente onde o ataque básico ele é mais forte. Então é um ponto de atenção que você sempre deve ter. Agora a gente vai ver aí na telinha alguns exemplos de composições no qual de uma forma você perde e da outra você é bem mais efetivo e pode sim acabar ganhando a luta. Às vezes você não vai ganhar, né? Por exemplo, você está no modo aventura, você travou ali naquela parte, mas você precisa achar qual que é o melhor posicionamento, porque 1 ou 2 levels acima ali você já consegue passar de fase. Quando você não prestar atenção a esse ponto, provavelmente você vai ter que upar 10 levels acima em cada personagem para conseguir passar a fase. E isso reflete no tempo que você vai ter no seu payback. Então muita atenção, né, nessa dica específica. Então vamos dar uma olhadinha agora nas lutas. Então vamos lá, primeiro vamos olhar como que são as contas se a gente não mexer nelas, só deixar a luta acontecendo. Depois vamos mudar um pouco o posicionamento para ver se o nosso time vai ser mais efetivo ou não. Aqui de cara a gente já tem um time, basicamente tem os mesmos levels, mas por que o time adversário é mais forte? Porque basicamente eles têm o olho já ativado, a passiva do olho ativado. O nosso time precisa chegar no level 100 para ativar. Então eles vão ter essa vantagem um pouquinho a mais, né? Eu vou dar fight aqui, vou deixar a luta rolar e a gente vai ver qual que é o resultado final. Bem, como podemos ver ali no final, 4 Nineko do time adversário ficou vivo. E se a gente analisasse com mais calma e ver se procurasse uma lógica melhor? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, o primeiro ponto de análise. Qual do meu time que é mais forte? Na minha visão, é o que está level 60, que é o Rui. Eu não quero colocar ele nessa linha porque tem 2 debuffs muito fortes aqui, que eu acredito que está sendo mais prejudicial para o meu time. Então eu vou colocar na linha aqui do peão, que eu não quero que ele tire a armadura do meu time para depois o meu time ser limpado, né? Então eu vou colocar nessa linha aqui. E no fundo, é que eu quero que ele sobreviva mais tempo também. Outro ponto é que assim, eu quero que o meu Toilet ele seja um pouco mais efetivo. Então eu vou colocar o Drácula na frente. Pode ser que o meu Drácula ele morra mais cedo e deixe de dar controle de grupo, sim. Mas o Toilet ele vai ser muito mais efetivo. Porque ele vai diminuir o crítico, ou seja, o dano da backline. Então vamos ver como que fica fazendo essas pequenas alterações. Vamos lá? Tá, como a gente pode ver, nessa luta aqui não mudou tanta coisa, então o que podemos tirar aqui? Tipo, apesar da gente
saber que essa lógica que ele pode ser mais efetiva, mas nesse caso precisa um pouquinho de mais level assim para conseguir ter um resultado melhor. Eu vou mudar aqui mais uma vez aqui, colocando, por exemplo, o Drácula no fundo para ele dar um controle de grupo um pouco mais vezes, para ver se o Sniper ele está sendo menos efetivo na luta ou não. Lembrando que aqui o Sniper ele precisa de mais rounds, ficar rounds mais vivo, lutar mais vezes, porque quanto mais a luta se prolonga, mais efetivo vai ser o ult dele. Então vamos ver se agora o Drácula ele tem maior efetividade. Interessante, a gente viu que aqui melhorou um pouquinho mais a efetividade, ou seja, o Sniper não está sendo tão efetivo quanto o Drácula. Agora vamos olhar uma outra composição e ver se a gente consegue ter um resultado mais expressivo do que dessa comp primária aqui de dano em área. Aqui a gente tem vários componentes de dano target, né? E aqui no oponente, vamos analisar quais são as principais forças dele. Primeiro, esse aqui é um ótimo tanque, então os meus bonecos que mais dão dano, eu vou tirar da frente dele, que eu quero que eles sejam mais efetivos. Então eu vou colocar um dano em área na frente dele, né? E eu vou colocar também o meu Pan aqui na frente do Drácula. Mas antes vamos ver como que é a luta sem essa movimentação que eu fiz. O forte desse time aqui é o Yellow, porque ele consegue recuperar uma grande porcentagem de vida, que se não me engano é 15%, no final de cada round. Então, se o meu boneco não morrer, ele consegue ter mais vantagem em relação ao time adversário. Então o time ele precisa explodir, igual aqui, eles conseguiram explodir antes que fosse levado para os rounds final, onde ficasse 2 de Neco de cada lado, etc. Enfim, a luta provavelmente eles vão conseguir matar mais 2, se não me engano. Então aqui a gente pode ver que sobrou 5 bonecos. Vamos só fazer aquelas pequenas mudanças agora. Eu vou colocar o meu alvo em área aqui na frente. Colocar esse daqui. Vou mudar esse daqui e deixar o Rui aqui. Vou colocar ele para bater no Drácula. E esse daqui também eu vou deixar para bater no Drácula. Aqui, independente de tomar stun, eu acredito que ele consegue pelo menos dar uma ult antes de morrer. Então vamos ver como que o nosso time se sai, né, nessa formação. Aqui teve uma pequena falha de cálculo. Por quê? Lembra que eu disse que no início que o meu boneco ia ultar primeiro uma vez? Então isso não aconteceu. Então eu vou ter que reposicionar para que ele ult pelo menos uma vez. E eu vou colocar esse boneco aqui que tem um bônus de água, que está diferente do resto do time, no lugar desse daqui. Vamos ver se vai melhorar a efetividade. Bem, como a gente pôde ver, mudando pequenas peças, o resultado foi quase que a vitória no final. Então provavelmente aqui, ou essa é a melhor formação, ou provavelmente deve ter mais algum aqui que eu consigo mudar um pouquinho, e pode até levar a vitória. Vamos dizer que eu vou colocar meu controle de grupo aqui no final, né? Eu vou deixar aqui, ó, nessa linha para tentar eliminar o Drácula o mais rápido possível. Olha só, ora. Aqui a gente pode ver que quando vamos pensando na lógica e aprimorando ela, você não precisa acertar de primeiro, principalmente no modo aventura. Mas você vai pegando mais experiência também e vai tentando encaixar a melhor lógica para ter vantagem em relação ao time adversário. Mas eu acredito que aqui eu já consegui passar um pouco da visão de como o posicionamento ele pode te ajudar a ganhar as partidas, ainda mais quando você vai pegando mais experiência e consequentemente ganhar mais mata e subir mais fases aqui no modo aventura. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para ajudar a gente. E caso você queira um conteúdo mais aprofundado para a gente trocar figurinha, entre aí no nosso canal do Telegram, que a gente lá troca bastante ideia. A comunidade também é sempre, como que eu posso dizer, adepta ao jogo e pode estar contribuindo bastante aí para sua gameplay. Abraço e até a próxima.